Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos abordar sobre um tema que causa sofrimento em muita gente. Muitas pessoas, ao procurarem um profissional de educação física para iniciar um programa de exercícios, relatam uma dor anteriorizada no joelho, local anatomicamente conhecido como patela, mais popularmente chamada de bolacha de joelho, os mais antigos chamavam de rótula. Essas dores normalmente pioram descendo ou subindo escadas, rampas, ficar muito tempo na posição sentada ou fazendo agachamentos simples do dia a dia, como sentar no vaso, por exemplo, num banco do carro ou em uma cadeira. Normalmente, essas dores são causadas por lesões condrais da patela, lesões que são conhecidas como condropatia patelar. As razões são multifatoriais, porém as principais causas são lesões por uso excessivo, instabilidade patelofemoral, muitas vezes causadas por fraqueza ou desequilíbrio das forças dos músculos da coxa e quadril. Em outros casos, ocorre um traumatismo direto na região do joelho. Essas lesões condrais podem ser degenerativa ou traumática. No caso do vídeo de hoje, vamos falar especialmente das lesões degenerativas, especialmente a condromalácia patelar, que é uma síndrome clinicamente definida por dor e crepitação na fase anterior do joelho. Ocorre normalmente em indivíduos jovens, na sua maioria mulheres abaixo de 35 anos, pessoas que fazem exercícios cíclicos, como a corrida de rua, pessoas que têm algum desarranjo postural associado ao movimento, como um valgo dinâmico. Pode ocorrer também a artrose patelofemoral, que é o desgaste da cartilagem articular entre a patela e o osso fêmur, que uma vez estabelecida se torna irreversível. A condromalácia de patela é um termo aplicado à perda de cartilagem, envolvendo uma ou mais porções da patela. Sua incidência na população é muito alta, aumentando conforme a idade, e sendo mais comum em pacientes do sexo feminino e com excesso de peso. Os principais sintomas são crepitação ou estalidos. Sabe aquele barulhinho que as articulações fazem? Que costumamos brincar que a pessoa está crocante? Então, é este barulho aí que é uma crepitação. Também há a sensação de falseio, dor ou queimação na face anterior do joelho, que piora quando este funciona sobre carga em flexão. Pode estar presente, além da crepitação e os estalidos, o edema, sabe aquele inchaço? A condromalácia ela é classificada em 4 graus, de acordo com a degeneração da cartilagem. No grau 1, ocorre o amolecimento da cartilagem e edema sem lesões ou erosões da cartilagem. Na superfície, a cartilagem encontra-se íntegra, mas há uma sobrecarga na cartilagem em fase inicial. No grau 2, a cartilagem apresenta irregularidades superficiais, ou seja, há fragmentações da cartilagem. No grau 3, ocorre a fragmentação da cartilagem ou fissuras, que elas são mais profundas, mas que ainda não atinge o osso que é recoberto por esta cartilagem. E o grau 4, que é o que mais provoca prejuízo funcional com erosão ou perda completa da cartilagem articular. E aí tem uma exposição do osso subcondral. É importante ressaltar que essa classificação não leva em consideração o tamanho da lesão, e sim da profundidade. Ou seja, eu posso ter uma lesão grau 4, pequena, mas muito profunda, e não necessariamente extensa. Esse diagnóstico normalmente é feito por uma ressonância magnética. Uma radiografia simples não acusa essas alterações apenas em casos muito avançados. Geralmente, o tratamento para a condromalácia é conservador e não reverterá o quadro da lesão, mas ocorrerão melhoras na função do joelho e a diminuição da dor. O joelho tem a função de absorver e direcionar força ao membro inferior, e por isso o tratamento precisa ser focado na melhora dessa funcionalidade. O grande problema é a dificuldade que as pessoas têm em manter uma rotina de exercícios físicos ao longo da vida, podendo então voltar a apresentar esses sintomas. Então, se você quiser saber como melhorar os sintomas da condromalácia de maneira mais assertiva, ficar mais consciente sobre este problema crônico, ter mais confiança e segurança na hora de prescrever exercício ou se exercitar, fique até o final do vídeo, porque é sobre isso que vamos abordar em nosso vídeo de hoje. Mas antes, se possível, eu vou pedir para você um pequeno gesto que vai levar poucos segundos e não vai te custar nada. Se você quiser, e se você puder, é claro, tocar no botão de inscrição e notificação, curtir, compartilhar, indicar esse vídeo para alguém que precise saber dessas informações, que eu ficarei muito grato. E é graças a esse gesto nobre que eu consigo levar um pouco de conhecimento científico
para fora dos muros da universidade. Sabemos que o YouTube ele prioriza canais de entretenimento. É difícil fazer um canal que passa conteúdo científico crescer sozinho. Analisando os dados do canal, eu identifiquei que metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos no canal. Por isso, eu conto com o apoio de vocês. Depois da vinheta, você saberá quais as melhores possibilidades e escolhas que podem ser feitas com essas informações para melhorar a saúde e qualidade de vida de pessoas que sofrem com a condromalácia. Roda a vinheta. Nossa patela, ela funciona como se fosse uma polia. Essas polias que tem nos equipamentos das academias que você normalmente usa com os cabos. Ela serve para aumentar a força de contração dos músculos. Essa polia, ela também desliza sobre uma espécie de um trilho. Igual esses trilhos de trem, sabe? Esse trilho, anatomicamente, é conhecido como tróclea. Durante a movimentação do joelho, a patela se desliza sobre a tróclea com um mínimo de atrito, porque existe uma cartilagem, que é a cartilagem mais espessa do corpo humano, com cerca de 5 a 6 milímetros, que desliza sobre a cartilagem da tróclea. E se há um desgaste nessa cartilagem, é o que chamamos de condromalácia. Normalmente, em pessoas que sofrem com esse problema, tem um desequilíbrio de força entre os músculos extensores e flexores do joelho. Na parte da frente da coxa, há um conjunto de músculos responsáveis por estender o joelho. Já na parte de trás, os músculos são responsáveis por flexionar o joelho. Existe uma correlação de força que seria o ideal entre esses músculos para uma boa preservação das estruturas articulares do joelho. É de extrema importância que o profissional de educação física saiba escolher bem os exercícios na hora da prescrição para não fortalecer demasiadamente um grupo e negligenciar o outro, e assim manter um bom equilíbrio dessas forças entre os grupos musculares. A dor causada pela doença causa uma inibição da musculatura glútea e quadricipital. Um dos objetivos para melhorar os sintomas de dor é a diminuição da força de contato entre a patela e o fêmur, que vai variar entre os exercícios de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Torna-se assim necessário o conhecimento dessa variação para o tratamento ser eficiente. A cadeia cinética aberta é caracterizada por exercícios com o objetivo de trabalhar um determinado músculo, onde o segmento distal vai estar livre, como exemplo a cadeira extensora ou a mesa flexora. Já os exercícios de cadeia cinética fechada existe quando o segmento distal está fixo, como se levantar de uma cadeira, o agachamento, o leg press, subir e descer escadas, que por sua vez torna-se mais funcional. Um grande problema também que agrava essa doença é a dose da atividade física feita pela pessoa. O excesso é um dos grandes principais causadores da condromalácia. A diferença entre o veneno e um medicamento é exatamente a dose. Tanto as atividades físicas como os exercícios físicos também não são diferentes. Se for uma dose pequena, não vai causar efeito nenhum desejado. Se for uma dose alta, acaba virando um veneno para o organismo. É importante saber acertar na dose, e um profissional de educação física é indispensável nessas ocasiões para ajudar a dimensionar isso. Às vezes, o cliente faz musculação, corre todo dia, vai para aula de funcional, vai para aula de jump, de step, local, pump. No final das contas, a articulação do joelho não aguenta tanto estresse mecânico e começa a gritar. O excesso de atividade física e exercícios físicos são muito associados a condropatias patelares, e uma boa estimativa de estresse total deve ser levada em consideração para saber o quanto de sobrecarga essa articulação está recebendo. Quando há um estímulo muscular, de acordo com a intensidade, há um tempo certo para que haja a recuperação, ou seja, precisa de um tempo hábil dessas estruturas para se recuperarem. Fato conhecido como heterocronismo da recuperação. A palavra hétero, ela transmite uma idade de diferente, diverso, desigual. E o cronismo vem do deus do tempo, na mitologia grega, o deus Cronos. Ou seja, para cada tipo e intensidade de esforço, há um tempo adequado para a recuperação das estruturas músculo-esqueléticas. E não respeitar isso pode ser um gatilho para as pessoas não terem um joelho saudável. Quando nós vamos fazer a prescrição de exercícios, é muito importante ter em mente a quantidade e a qualidade da execução dos movimentos,
E não só o ângulo de reação articular. Temos que observar como aquele paciente está fazendo a contração. Eu sei que há uma galera aí querendo vender cursos, fica criando um terrorismo biomecânico em cima de exercícios, robotizando seus clientes com uma falsa promessa de evitar lesões e blá blá blá. Mas, em algumas situações, durante a execução do exercício, que se não é levado em consideração, pode levar o seu cliente a médio e a longo prazo a ter problemas crônicos, como a condromalácia. Por exemplo, é comum eu ver clientes que têm dificuldade para fazer um agachamento ou leg press e conseguirem manter os pés todo apoiado no chão ou na base do equipamento. Inclusive, eu já vi casos de pessoas usando uma espécie de calçado nos pés para compensar isso, um calço, sabe? Um apoio. Colocam uma anilha ou um colchonete para minimizar este problema. Porque só fazem o movimento com as pontas dos pés, muitas vezes devido à musculatura encurtada ou baixa mobilidade articular. É comum, inclusive, e eu já presenciei isso com meus clientes, em me procurarem para ajudar a recuperar uma lesão de tornozelo, fazermos um trabalho de flexibilidade, de mobilidade, fortalecimento e ao longo do tempo o tornozelo lesionado ficar melhor e com mais mobilidade do que o tornozelo que estava saudável. Então sabemos que esse encurtamento e falta de mobilidade chega a aumentar consideravelmente a sobrecarga na articulação do joelho durante a execução do movimento. O profissional de educação física precisa ficar atento nesse fator e evitar que isso ocorra. Ou ele vai mudar a técnica do exercício, ou ele vai respeitar a ADM, sabe? A amplitude de movimento do cliente. É aquele ponto limitante onde o cliente consegue se movimentar. Outro problema que acaba agravando as condropatias é um distúrbio biomecânico conhecido como valgo dinâmico durante a execução do movimento. O valgo dinâmico é um desincronismo da musculatura do quadril e da musculatura da coxa durante a desaceleração. Quando a pessoa está descendo uma escada ou agachando, o joelho ele é jogado para dentro e a patela lateraliza, causando uma hiperpressão da cartilagem, que pode levar à doença. Sabe aquele movimento que o joelho faz dentro dos agachamentos, afundos, passadas, ou até mesmo pessoas correndo no início de uma fase aérea da corrida? Esse valgo dinâmico ele ocorre por fraqueza dos músculos posterolaterais, em especial glúteo médio muito fraco e com baixa ativação. Então, é importante orientar nossos clientes ou o próprio cliente observar, ou seja, dar essa informação para que o cliente ele melhore sua consciência corporal e melhore a execução deste movimento. Principalmente nos nossos clientes que atendemos por consultorias, que estão distantes e não dá para fazer a correção imediata. O ideal é não permitir que o joelho oscile dessa forma, porque quando fazemos isso, é ativado o complexo posterolateral, causando um melhor equilíbrio de forças no joelho. E é importante observar a execução adequada desses exercícios. Um outro aspecto muito importante e que precisamos observar em pessoas com condromalácia, que inclusive é um dos princípios do treinamento, seria a conscientização ativa. O aluno ele precisa entender a extensão e o objetivo do treinamento, seu papel, para que o processo da recuperação seja muito eficiente. O resultado ele depende da participação, do esforço, da confiança depositada no profissional e é muito importante conjugar esses fatores, confiança no profissional e o desempenho do cliente para um bom resultado. Muitos clientes nos procuram, eles chegam até nós com uma memória de dor. Mesmo aquele cliente que já foi liberado pelo ponto de vista médico para fazer exercícios e também já passou pelas fases de reabilitação terapêutica. Ele saiu do consultório sem dor, mas chega na academia com aquela lembrança de dor. Normalmente, essas pessoas não querem mais sentir dor e ficam com medo de que os exercícios possam fazer essa dor retornar. É importante um acolhimento do profissional que vai atender, porque à medida que ele se insere no programa regular e fortalece, ele vai aumentando a tolerância à dor, ele vai conseguir aumentar a amplitude dos movimentos, ele vai conseguir variar exercícios. Os exercícios prescritos e realizados de maneira gradual e progressiva, feitas em todas as direções, eles são seguros e saudáveis para o joelho. E ao contrário do que se pensa, se movimentar é seguro. Promove a diminuição da inibição quadricipital. Algumas pessoas têm uma capacidade reduzida de desaceleração do movimento dos exercícios, o que acaba melhorando essa excentricidade do quadríceps.
Músculos mais fortes e elásticos aumentam sua capacidade de absorver forças externas, o que vai aliviar a sobrecarga articular. Esses efeitos levam à redução ou eliminação de dores. Muitas pessoas têm medo de manter a rotina de exercícios e agravar o problema no joelho, piorando o seu quadro clínico e deixando-o com uma incapacidade permanente. Ou seja, ficar dependente de muletas ou andadores. Sabemos que as dores no joelho é algo que incomoda, mas dificilmente vai te matar ou deixar aleijado. Então, não se preocupe com isso, mantenha-se realizando exercícios, mas sempre busque a orientação de um bom profissional capacitado, pois é um dos mais efetivos jeitos de você tratar suas dores e evitar o agravamento da doença. Sabemos que tem muita gente que promove o pânico, que mexe com as emoções, que causa um terrorismo para te vender um tratamento e faturar uma grana. Eu vejo pipocando vários posts sobre isso nas minhas redes sociais. Então, galera, importante é entender que é possível viver muito bem com a condromalácia, manter uma rotina ativa, sem medo, sem angústia, que existe um comércio de mentiras para vender muitas vezes soluções que são ineficazes e caras. Não se apavorem. Busquem um bom psicólogo, busque um bom fisioterapeuta, caso necessário, e busque um profissional de educação física e viva feliz e intensamente, sem ficar engessado, limitado, agoniado para viver, que é o mais importante. E esse canal, ele tem exatamente esse propósito, tentar motivar e passar informações preciosas, que possa tocar no coração e na mente das pessoas para mudarem os seus hábitos enquanto há tempo, autoconhecimento e saúde. E para que eu possa saber que esse conteúdo foi relevante e é relevante para você, deixe o seu comentário. Se possível, siga o nosso canal, curtam, compartilhe e indique esse vídeo para alguém que precise saber dessas informações. Ativem o sininho de notificação e sempre que houver um vídeo novo, você saberá em primeira mão dos nossos conteúdos. Eu agradeço muito por vocês acompanharem até o final desse vídeo e até uma próxima.